Que a paz esteja com todos. Hoje é um dia muito especial e eu quero trazer uma mensagem muito importante para todos que nos escutam, para todos que nos assistem. Quero compartilhar uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 44. Preste bem atenção. João, capítulo 8, versículo de número 44. Jesus diz assim: Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Essas são palavras de Jesus. Jesus ali, quando ouviu certa coisa dos fariseus, ele profere essas palavras, dizendo para os fariseus, para os escribas, que eles eram filhos do diabo. E ele explica por que ele diz que eles eram filhos do diabo. Eu quero deixar um alerta muito importante para todos aqueles que gostam, que amam a palavra do Senhor e que são cristãos. Hoje, dia 1º de abril, é considerado como o dia da mentira, ou seja, dia do diabo. É isso mesmo, dia do diabo. Nós colocamos palavras de bênção, mas nós também colocamos aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca nos nossos corações. Esta palavra casa muito bem, infelizmente, com o que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Isso começou há muito tempo atrás, lá pelo século XVI. Reza a história que foram os franceses, que inventaram isso. Foi lá na França que isso tudo começou, lá pelo século XVI. Independente de onde começou, de como se chama em outros países, eu sei que aqui no Brasil se chama de Dia da Mentira. E olha o que Jesus fala para esses religiosos da época dele. Vocês são filhos do diabo, vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, isso não tem nada a ver, é brincadeira. Mas Jesus falou que quem é o pai da mentira é o diabo. Ainda por cima, a Bíblia ainda nos mostra alguns versículos que falam sobre a mentira, e eu queria estar lendo aqui alguns versículos para vocês. Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram mais à criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Mentir é tão bom, mentir é tão fácil. Porém, nós sabemos, Jesus falou que quem é o pai da mentira? O diabo. Trocaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito para todo sempre. Mais outros versículos aqui, mais fortes ainda, em Apocalipse capítulo 21 e 27. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação, nem a mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha, muito sério. Não entrará na cidade, naquele lugar onde Deus, através do seu Filho, prometeu para nós, coisa alguma abominável, nem quem pratique a mentira. Não vai ter mentira lá. Então você tem que aprender aqui a não mentir, a ter a verdade na sua vida. Mais um versículo, no outro capítulo 22 de Apocalipse, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Não é porque eu quero, mas é a palavra do Senhor que diz isso. Isso foi o ensinamento do teu Senhor, do teu Salvador. Não estou representando nenhuma religião, não estou falando em nome de nenhuma placa de igreja. Eu estou falando aqui a palavra do Senhor, eu estou apenas falando, repetindo os ensinamentos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz-me lembrar de uma história muito importante e que todos conhecem, a história de um homem chamado Jacó. Jacó, antes de nascer a sua mãe Rebeca, sentindo dores na sua barriga, quando ela estava gestante, grávida, ela foi reclamar para o Senhor, porque ela era estéril. Seu marido Isaac orou incessantemente a Deus e o Senhor concedeu que ela engravidasse. Ela achou ruim umas dores que ela sentiu e foi reclamar para o Senhor porque aquilo. O Senhor explicou para ela: olha, há duas nações no teu ventre, uma menor e uma maior. A menor governará sobre a maior. Ou seja, já havia uma profecia a respeito dos dois meninos que ela havia
estava esperando. Um Esaú, o outro Jacó. Pois bem, o que acontece? A promessa era para o menor e não para o maior. Quem nasceu com a vocação de ser o primeiro era o menor, Jacó. Eles nasceram, cresceram e a promessa era de quem? De Jacó. Eu acredito, não sei como que Deus ia fazer aquilo, mas ele ia cumprir as promessas dele na vida de Jacó. Porém, incentivado pela sua mãe, Jacó ele engana o seu pai. Ele mente para o seu pai. Ele se disfarça do seu irmão e todo o plano ali é arquitetado pela sua mãe, porque foi ela que ouviu a promessa. Ela sabia que o filho a quem ela amava ia ser maior do que o irmão, maior do que Esaú, então ela arquitetou todo aquele plano. O que aconteceu? Jacó enganou, Jacó mentiu e infelizmente ele colheu as consequências da mentira dele. Ele não precisava de nada daquilo, ele iria receber a primogenitura dele e as bênçãos do Senhor, as bênçãos de Deus que estavam proferidas sobre a vida dele iriam se cumprir, porque eram promessas de Deus sobre a vida dele. Porém, ele preferiu mentir, ele quis antecipar as bênçãos de Deus na vida dele. Olha o que aconteceu. Ele foi para uma terra distante, ele teve que fugir do irmão dele, ficou anos e anos ali para as promessas de Deus começar a se cumprir na vida dele. Ele colheu o que ele plantou. Ele plantou mentira, ele colheu mentira. A lei da semeadura, isso que está escrito lá em Gálatas capítulo 6. Tudo aquilo que o homem plantar, com certeza ele vai colher. Se você plantou mentira, você colhe mentira. Se você planta verdade, você colhe verdade. Fica aí o exemplo de Jacó. Ele mentiu, ele enganou o pai dele. Ele trapaceou o irmão dele. Ele não precisava disso. Deus iria fazer de alguma forma com que as promessas se cumprissem na vida dele. Porém, ele não soube esperar, ele mentiu. Em nome do Senhor Jesus, espere o que Deus ele tem para a sua vida. Aguarde, não precisa mentir. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo ele não é mentira, Jesus Cristo é verdade. Você quer se encher de Deus na sua vida, você quer se encher de Jesus na sua vida, pratique a verdade, fale a verdade, ame a verdade e você vai estar cheio da verdade na sua vida e a verdade é Jesus. Agora, se você mentir, infelizmente eu não posso ser hipócrita, eu tenho que falar a verdade para você. Você vai estar sendo filho do diabo, como Jesus Cristo falou aqui em João capítulo 8 e versículo 44. Vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade do diabo. Não existe verdade nele, porque quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O seu pai não é o diabo. O seu pai é o verdadeiro Senhor da glória. Há verdade na sua vida? Glória a Deus. Se não há, em nome de Jesus Cristo, há tempo ainda de você chamar essa verdade para a sua vida e se afastar de toda mentira. Esse dia aí que estão intitulando o dia da mentira, estão dando para o pai da mentira, para o diabo, em nome de Jesus Cristo, faça com que esse dia seja o dia da verdade na sua vida. Amém? Que a paz esteja com todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Reflita e tome posse da sua vitória pela verdade, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.